Bolsonaro, por onde passa, leva consigo o vírus da ignorância. E é assim que, por mais de um ano de crise sociossanitária do país, Bolsonaro se tornou no principal aliado do vírus da Covid. Para se ter ideia do vírus que Bolsonaro hospeda, hoje, 4 de março de 2021, em conversa com apoiadores na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, Bolsonaro fez críticas a comentários sobre a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo governo federal, fazendo a seguinte afirmação: tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, dizendo vai comprar vacina, só se for na casa da tua mãe, disse ele. Segundo Bolsonaro, não tem vacina para vender no mundo. Como se vê, Bolsonaro não só carrega o vírus da ignorância, mas também o da mentira. Desde a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, ocorrido em fevereiro de 2020, e da primeira morte por consequência do vírus, 14 dias depois, que se sabe da postura negacionista e irresponsável de Bolsonaro e sua turma com relação ao enfrentamento à pandemia. Ao longo desse tempo e da morte de mais de 260 mil pessoas no país, Bolsonaro, ao contrário do que deveria fazer enquanto governante do país, adotou a política de negação sistemática da doença e sabotou as medidas de combate à pandemia. Sabotagem que vai desde o não uso de máscara, falas negacionistas sobre a doença, a gripezinha, como chamou, as frequentes manifestações públicas que geram aglomerações e a defesa do uso de remédio sem comprovação científica. Bolsonaro, em seu desrespeito aos mortos e aos familiares de luto, afirma que as mortes provocadas pela Covid não são problemas, porque todos vão morrer um dia. São palavras dele. Além disso, ao mesmo tempo, critica os governadores que não têm medido esforços para conter a disseminação e mortes causadas pelo vírus. Essas práticas negacionistas e irresponsáveis de Bolsonaro o torna o principal aliado do vírus, ceifando a vida e as condições de sobrevivência do povo brasileiro. Chefes de estados em todo o mundo, ao menos os consequentes e responsáveis, preocupados com a vida de suas populações e com as economias de seus países, têm feito aquilo que a ciência recomenda, tanto para conter a pandemia, quanto para alavancar a economia. Vacinar. Vacinar a população. Assim, enquanto o mundo tenta encontrar um equilíbrio entre as medidas necessárias para salvar vidas da Covid-19 e a preservação de empregos e empresas, atingido em cheio pela pandemia, Bolsonaro segue sua escalada insana e irresponsável, sabotando a vacina, o único meio de evitar a doença. Em dezembro de 2020, por exemplo, Bolsonaro insinuou que quem tomasse a vacina viraria jacaré. Desde então, o presidente e seus auxiliares intensificaram o chamado tratamento precoce contra a Covid-19 com a cloroquina e outros remédios sem eficácias comprovadas. Não há estudo que comprove que qualquer tratamento precoce seja eficaz contra a Covid. Mas Bolsonaro, mesmo afirmando que o país está quebrado, sugere que não comprou a vacina por falta de dinheiro, mas usou dinheiro público para produzir e divulgar a ineficiente cloroquina. De acordo com reportagem do jornal Nexo, assinada pelo jornalista Camilo Rocha, durante o ano de 2020, o Exército Brasileiro recebeu a encomenda do Ministério da Saúde para produzir 3 milhões e 200 mil doses, 200 mil comprimidos de cloroquina, ao custo de R$ 1 milhão e 160 mil reais. Além do Exército, a Fundação Oswaldo Cruz também recebeu a encomenda do governo federal. Esta para produzir mais 4 milhões de comprimidos, ao custo de 70 milhões e 400 mil reais. Para se ter uma ideia da irresponsabilidade de Bolsonaro com o dinheiro público e com o combate à pandemia, a aquisição das 2.000 doses da vacina de Oxford custaram 59 milhões e 400 mil reais. Ainda segundo a reportagem do jornal Nexo, o governo Bolsonaro gastou ao menos 23 milhões e 400 mil reais em campanha publicitária para divulgar o chamado tratamento precoce, em emissoras de rádio e de televisão e em mídias externas, como outdoors, parada de ônibus, etc. É importante ressaltar que tramita processo de investigação no Tribunal de Contas da União, o TCU, sobre possíveis superfaturamentos na compra dos insumos para a fabricação da cloroquina. Mas a irresponsabilidade de Bolsonaro e os seus, incompetentes administrativamente e negligentes no combate ao Covid-19, fez com que, no ano passado, o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país,
registrasse queda de 4,1%. Mas Bolsonaro, longe da estatura de presidente e da liturgia do cargo que ocupa, em atos performáticos de um ator de um filme trágico, tenta enganar a opinião pública, responsabilizando os governadores dos estados pelo que ele, enquanto presidente da República, tinha e tem por obrigação fazer, que é administrar o país. Enquanto o governo não compra as vacinas, as despesas do governo federal com alimentação são escandalosas. Em 2020, somaram mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais, sendo 15 milhões de reais com leite condensado, o popular leite moça, 32 milhões e 700 mil reais, né, com pizza e refrigerante, e 2 milhões e 200 mil reais com chicletes. Chicletes. Mas não para por aí. Foram mais de 700 mil quilos de picanha, 148 mil quilos de bacalhau. Filé e lombo de bacalhau, claro. Garrafas de uísque 12 anos, 660 garrafas de conhaque e 80 mil unidades de cerveja, que o clima está quente. Em síntese, o que fica claro é que a ausência de política pública de combate ao Covid por parte do governo federal não é por falta de recursos. Mas agora não adianta fazer arminha, porque o que está em jogo é a vida do povo brasileiro, é a recuperação das empresas, do emprego. Enquanto Bolsonaro e seus seguidores espalham o vírus da ignorância e da mentira, os estados brasileiros têm que conviver com a crise econômica, o desemprego e o lockdown.